Alô, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Hoje eu gostaria de entrar num assunto aqui, relembrar uma passagem que está no livro de Apocalipse, no capítulo 2. O Senhor revelou esse livro a João, que foi um apóstolo que ele amava muito. João tinha tanta intimidade com o Senhor que na hora do cansaço ele recostava a sua cabeça nos ombros do Senhor Jesus e ali descansava. Interessante, né? Eram 12 apóstolos. O Senhor Jesus confiava muito mais em 3, que era João, Pedro e Tiago. E dentre os 3, havia uma maior ligação com João. Coisa linda, né? Na vida é assim. A gente tem muitos amigos, tem muitas pessoas que a gente gosta, mas sempre a gente se liga mais a um, mais a 2. Todos são importantes, mas para uns o coração se abre mais. E isso é bom, porque na vida a gente precisa ter alguém para confidenciar algum segredo, em cima disso pedir um conselho. E a vida vai ficando assim, com a ajuda, com o companheirismo de alguém, menos dificultosa para nós. João, dos 12 apóstolos, foi o único que não teve uma morte atroz. Foi parar numa prisão, numa ilha chamada Patmos, e morreu ali de velho, avançada a idade. Ganhou a confiança das pessoas ali, tinha até uma certa liberdade, embora, claro, uma prisão não é um lugar digno para uma pessoa de bem. Mas o Senhor tinha algo com João, e mesmo naquele lugar, Deus mostrou que estava com João. O Senhor aparecia para ele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o arrebatava em espírito, o levava aos céus. E lá ele foi mostrando coisas e dizia para João: isto você escreve. E tudo que foi ordenado para João que ele escrevesse, ele escreveu. Formou-se aí o livro de Apocalipse, o livro das revelações. Um livro complexo, uma parte muito difícil de se entender, mas que aos poucos Deus vai revelando, vai mostrando, e o nome de Deus vai sendo glorificado. Então lá em Apocalipse capítulo 2, o Senhor pediu para que João escrevesse para 7 igrejas da Ásia. A primeira igreja que recebeu a carta foi a igreja de Éfeso. Então foi lá para os Efésios a primeira carta. Ali o Senhor, através de João, faz vários elogios para a igreja, mas também faz uma crítica pesada, uma exortação e até uma ameaça, mas com amor, porque também o Senhor é justo, Ele não é vingativo, Ele traz os seus avisos antes. Então hoje nessa mensagem, eu acho importante a gente também entrar aqui um pouquinho na Palavra de Deus, em alguns assuntos, porque nós precisamos ficar por dentro do que está acontecendo com os filhos de Deus na terra e as consequências do que está acontecendo. Nossas ações, nossas atitudes, elas trazem consequências. Trazem, se forem boas atitudes, alívio numa parte. Se não forem boas as nossas ações, vão trazer no futuro um peso. E a gente precisa estar sempre em comunhão com Deus, para que a nossa caminhada, embora seja tão difícil, tão cheia de provações, mas que essa caminhada seja um pouco mais leve. O Senhor é aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, começa lá a palavra de Deus.
e ele anda no meio dos 7 castiçais. As 7 estrelas representam os anjos, os que cuidam da igreja. Os 7 castiçais de ouro são as igrejas. E o Senhor elogiou a igreja de Éfeso porque teve uma época que falsos apóstolos entraram ali. Queriam introduzir algum ensinamento, às vezes até falando que eram de Deus, que eram de Cristo, mas descobriu-se que eram falsos, que eram pessoas mentirosas. E como a igreja estava em comunhão com Deus, buscando, revestida, o Senhor mostrou para os seus filhos quem estava entrando no meio deles. E esses falsos apóstolos foram expulsos, foram repreendidos. E o Senhor muito elogiou a sua igreja por isso. Que coisa boa, vocês na comunhão, vocês com sabedoria, vocês descobriram que esses homens, que essas pessoas que estavam entre vocês, que elas eram pessoas mentirosas, vieram trazer aí uma confusão na doutrina, na mente de vocês. Vieram com mentira tentando tomar o lugar da verdade, mas vocês viram, vocês perceberam. É como se o Senhor dissesse: por isso vocês estão de parabéns. Vocês têm sofrido, vocês não têm se cansado, lutam pelo meu nome, lutam por minha obra. Vocês são incansáveis realmente, e nisso eu vos louvo. Só que tem uma parte que o Senhor exorta essa igreja, porque houve um tempo sim que a igreja de Éfeso, estamos falando da carta que foi escrita para eles, essa igreja era muito esforçada, essa igreja era muito santificada, consagrada, unida, não tinha facção, não tinha divisão, todos realmente formavam um corpo cuja cabeça era Cristo, e cada membro tinha a sua importância, cada membro tinha, portanto, a sua utilidade na obra de Deus. Porque assim, quanto mais unidos nós somos, mais fortes somos. E nessa união a gente vê muito grandiosamente o operar de Deus na nossa vida. É o que eles viam. Mas chegou um tempo que o Senhor falou: mas tenho contra vocês que vocês abandonaram a primeira caridade, ou seja, vocês abandonaram o primeiro amor. Era como se o Senhor dissesse para eles assim: vocês se lembram de quando vocês me conheceram? De quando vocês aceitaram a minha doutrina e começaram a trabalhar por minha obra? Era uma coisa pura, sem mistura nenhuma. O meu espírito transitava tranquilamente no meio de vocês, vocês viam obras, mas agora vocês estão numa decadência, porque vocês abandonaram a primeira caridade, aquele primeiro sentimento que vocês sentiram no coração, de afeto, de carinho, de cuidado, de zelo por minha obra. Isso vocês já não têm mais. O amor de muitos aí está se esfriando e a igreja está sofrendo prejuízo, a igreja está sofrendo uma queda. Mas olha, eu digo para vocês, façam uma reflexão, vejam, descubram onde vocês caíram, voltem lá, arrependam-se, voltem ao primeiro amor, voltem à primeira caridade, porque se vocês não se arrependerem, porque se vocês continuarem no caminho que vocês estão de decadência, eu tiro o castiçal de vocês, ou seja, vocês não mais serão considerados a minha igreja na terra. Mas também o Senhor fez um outro elogio para eles, para lembrar que eles tinham condições sim de voltar ao primeiro amor, porque apareceu naquele tempo sectários, pessoas chamados de nicolaítas, que se infiltraram também no meio do povo, como aqueles falsos apóstolos que a gente falou no começo. E esse povo veio falando que o nosso corpo não precisa ser consagrado a Deus, que podemos sim cometer libertinagens, prostituições, adultérios, fornicações, que podemos agir como os sodomitas e etc, e etc. E além de pregarem a promiscuidade do corpo, a luxúria, também trouxeram falsas doutrinas que se opunham à verdadeira doutrina que Deus deixou, que Jesus deixou.
Mas a igreja mesmo assim, mesmo cometendo algum fracasso, ela repreendeu aquela seita. Ela não aceitou aquela doutrina. E houve ali, então, uma repreensão, uma expulsão daquele povo. E os nicolaítas, com as suas obras, com os seus ensinamentos, não permaneceram ali dentro da igreja de Éfeso. E o Senhor encerrou essa carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei aos que vencerem o fruto que está na árvore da vida, lá no meio do jardim do paraíso. É a nossa recompensa, é a nossa salvação. Eu digo para você, irmão, essa mensagem é para isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Falsos apóstolos já estão no nosso meio. Não são os nicolaítas que também entraram, mas o pecado, de igual modo, como eles pregavam, como eles ensinavam, entrou. Hoje está tendo muito adultério, muita fornicação, muita separação de casal, muito filho contra pai. Sabe por quê? Porque a igreja está ficando fria. A igreja está se separando do primeiro amor. A palavra está se cumprindo na vida daqueles que não levam as coisas de qualquer... Na vida daqueles que não levam as coisas direito, levam a vida de qualquer maneira. Sabe, meus irmãos, nem todos vão entrar no céu, embora o Senhor convidou a todos. A salvação veio para todos. Mas muitas pessoas não querem a salvação. Muitas pessoas não querem viver a doutrina. Muitas pessoas não querem mais a obediência. Vivemos tempos de correria. O dinheiro virou um Deus, com D minúsculo, logicamente. E ele comanda a vida das pessoas. O Espírito Santo está deixando as igrejas. Os templos, os cultos, as celebrações estão esfriando. Parece que a gente vai ter que um dia, entre aspas, sentir vergonha de vir à igreja, de dizer que serve a Deus, porque o mundo estará tomado de tanta vaidade, de tantos absurdos, que Deus, o nome dele, a pessoa dele, vai virar ponto de interrogação. Gerações fracas estão se formando, gerações incrédulas. O ateísmo, a descrença, está crescendo sobre a terra e já tem muita gente deixando de servir a Deus, porque os sinais vão sumindo, os milagres vão desaparecendo. Você pode ver, os dons estão diminutos na igreja, nas igrejas, mas eu digo na igreja porque para mim, aonde tem igreja, independente de placa, de CNPJ, mas se ali tem Cristo, ali é a igreja de Deus. Mas todas as igrejas na face da terra estão num fracasso só. Né? Já tem pastor aí vendendo igreja, comprando igreja, como se o povo fosse dele. Noutras igrejas não se ganha salário, mas é um poder, ministério passando em cima de ministério, não trabalhando pelo povo, não ensinando a irmandade corretamente. E a gente está vivendo um mundo de muita tristeza. O Senhor está triste com a igreja, mas Ele está nos convidando através dessa mensagem e através de grandes movimentos na terra. Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à primeira caridade, vamos continuar repreendendo, resistindo aos falsos apóstolos, aos nicolaítas que estão aí pregando o pecado e a libertinagem. Não vamos ter vergonha de dizer: eu sou crente em Deus, eu sirvo a Deus nessa ou naquela igreja. Pega a sua Bíblia, pega o seu inário, pega a sua harpa, não sei como você louva a Deus, e vai estar na presença do Senhor. Não importa o que falam, muitos vão falar, mas você não tem que se importar. Que digam que eu sou fanático, que eu estou perdendo o meu tempo, mas lá no seu coração, essa voz não entra. Seu coração diz: glória a Deus, estão dizendo isso, estão dizendo aquilo, mas a minha alegria é estar servindo a Deus, é estar na casa de Deus, porque a palavra assim me ensina. Melhor estar um dia nos teus átrios, Senhor, do que 1000 em outros lugares. O mundo não entende, o mundo não te compreende. Por isso você está na luta, está na prova. Segue firme, mesmo que alguém te diga: cadê o seu Deus? Está endividado, está com depressão, está atribulado, está angustiado. Não é você que diz que Deus tem promessa na sua vida? Não importa que desafio estejam te fazendo. Não importa que pareça que na sua vida Deus está calado. Deus não está calado.
Pode ser que você entenda assim, mas Ele está falando com a sua prova, Ele está falando com a sua luta. E Ele já determinou para essa luta, para essa prova, para esses acontecimentos, para esse sofrimento, que um dia termina o tempo deles na sua vida. O riso já recebeu a ordem de Deus e um dia ele vai estar na sua face. Um dia um cântico de vitória sairá da sua boca, porque você serve a Deus, independente do mundo que você está vivendo. Você serve a Deus, você acredita em Deus. Você, eu tenho certeza, apesar dos problemas, das lutas, você tem o primeiro amor dentro de você. E você nunca abandonou esse amor. Você nunca abandonou esse sentimento por Deus. E Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esquecerá de você. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Então, na sua vida espiritual, não importa o que o homem diz, não importa o que a mulher diz, importa o que Deus te disse, importa o que Deus guardou no seu coração. Seu coração é um relicário que guarda tanta coisa bonita, tanto sentimento bonito. Seus olhos já viram tanta obra, sua alma já sentiu fortemente a presença de Deus e ainda sente, porque você está no primeiro amor. Viu? Nunca permita que o inimigo diga que você não está no primeiro amor. É que a gente está vivendo um tempo difícil, Deus entende o tempo dessa igreja. Deus só não vai entender a gente largar essa graça, largar o seu filho Jesus, por qualquer motivo, por dinheiro, por mulher, por homem. Isso está longe de Deus entender, porque Deus não quer isso para nós. Deus quer a nossa família unida, Deus quer a nossa casa em ordem, Deus quer fazer obra na nossa vida, quer trabalhar nas nossas causas, e Ele quer comprovar a cada dia de sua vida que o seu nome está escrito no livro da vida, que ninguém o riscou, que ninguém o riscará. Então, faz como a parte boa da igreja de Éfeso, não como a parte ruim que ela cometeu. Parte boa, resista os falsos apóstolos, desminta os falsos profetas. Receba aí agora, em nome do Senhor Jesus, se você crê, o dom do discernimento dos espíritos, e você vai entender o que te cerca, o que fala com você, se a voz é falsa, se a voz é verdadeira, se as palavras são falsas, se as palavras são verdadeiras. Deus te ama. Não desanime na sua luta. Não desanime na sua batalha. Serve a Deus com a alegria do seu coração, mesmo que isso esteja no momento te parecendo impossível. Mas diga, eu sou feliz, porque eu sirvo a Deus, porque o Senhor Jesus é o meu pastor. Eu sou muito feliz porque tenho a graça. Graça, meu irmão, não é nome de igreja. A graça, se você for olhar no dicionário, ela simboliza favor, essa palavra. O favor que você recebeu, a graça que você tem, ele se chama Jesus Cristo. Aquele que morreu no madeiro da cruz por você, foi humilhado. Ali ele foi morrer como um maldito, mas ele ali perdoou o seu pecado, te abriu a porta do céu. Louvado seja o seu santo nome. Ele é a graça. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Quem não vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que palavra linda. Ele é a graça, Ele é a senda, Ele é o caminho. Ele é a lâmpada que ilumina os seus pés, Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Ele te livra das pedras, Ele te livra do mal. Então é essa a palavra de hoje. Que essas palavrinhas tão carinhosas entrem no seu coração e que você diga, eu sou feliz. Hoje eu estou chorando, mas amanhã eu vou sorrir. Hoje eu estou preso por uma prova, por um sentimento, mas amanhã o Senhor vem com a minha libertação. Hoje eu estou humilhado, mas amanhã, ou em breve tempo, o Senhor virá com a minha exaltação. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.